Paz e graça, queridos irmãos. Hoje vamos falar da parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, 24 adiante. Jesus conta a parábola dizendo que o reino dos céus é comparado ao agricultor que semeia boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, o seu inimigo veio e plantou o joio entre o trigo e se foi. E quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. E os servos do agricultor vieram e lhe contaram: Patrão, o campo onde o senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. Foi um inimigo que fez isso, explicou o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu o agricultor, porque ao tirar o joio, poderão arrancar com ele o trigo. Deixa que os dois cresçam juntos até a colheita, então mandarei os ceifeiros separar primeiro o joio em feixes para ser queimados, e depois ajuntem o trigo e guardem no celeiro. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, os discípulos pedem para Jesus explicar a parábola. E ele responde: O filho do homem é o agricultor que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo. A boa semente representa os filhos do reino e o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado ao fogo, assim será no final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles separarão do reino tudo o que faz as pessoas tropeçarem, e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Para nos aprofundar na explicação, vamos ver como é no literal o trigo e o joio, com mais ênfase no joio. O joio ele é uma erva daninha conhecido como cisânia, ou trigo bastardo, ou falso trigo. Até ficarem maduros é quase impossível distingui-lo do verdadeiro, até para os agricultores mais experientes. A raiz do joio ela é ampla e profunda, que pode se entrelaçar no do trigo. Por isso que arrancá-los é arriscar tirar o trigo acompanhado de um torrão de terra. Já a raiz do trigo ela é curta e desprende-se fácil da terra. O joio ele não dá grãos. Ao amadurecer, no lugar dos grãos, que seriam os frutos, ele é oco, vazio. E nesse lugar vazio, ele pode conter um fungo chamado ergote, que tem uma substância altamente venenosa, que no passado foi responsável por muitas mortes. Um único fungo desse, se misturado com o trigo, ele pode comprometer toda a qualidade do trigo. Na explicação de Jesus, nós vemos que o joio são os filhos do maligno, os praticantes do mal, os filhos da ira. Vemos que há uma dificuldade enorme de identificar a diferença do trigo e do joio, principalmente no início do seu crescimento, porque a aparência externa do joio é muito semelhante à do trigo. Isso confere com o que Jesus diz dos finais dos tempos. Em Mateus 24, onde ele diz que muitos falsos profetas e falsos cristos se levantariam e enganariam, se possível, até os escolhidos de Deus. A raiz do joio ela é ampla e profunda. Isso se refere ao apego do joio pelas coisas materiais, pelas coisas desse mundo. Em 1 João 2,15 é nos dito para deixar de amar esse mundo mau e as coisas que ele oferece, porque quando amamos essas coisas mostramos que realmente não amamos o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas dessa vida não provém de Deus, mas desse próprio mundo pecaminoso. E esse mundo mau está perecendo, e as coisas más e proibidas perecerão com ele. Apenas aqueles que perseverarem em fazer a vontade de Deus são os que viverão para sempre. Porque o joio não é arrancado? Porque o Filho do Homem, o agricultor, a saber Jesus Cristo, permite que o joio cresça no meio do trigo, até a ceifa. Ora, para que por culpa do joio não se perca o trigo. Diferente do joio, o trigo não tem apego às coisas terrenas, porque os seus tesouros não estão nesta terra, mas nos céus. O que ocupa seus pensamentos e desejos são as coisas do alto, e não aqui de baixo, como é dito em Colossenses 3. Porque para este mundo nós já morremos, e a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Pelo lado do joio não apresentar fruto, pode entrar em contraste com Lucas 13, onde tem uma parábola de um homem, dono de uma vinha, que plantou uma figueira, e veio muitas vezes para ver se encontrava algum fruto nela, porém nada achava. Até que um dia ele falou àquele que cuidava da vinha que fazia 3 anos que ele procurava fruto naquela figueira e não encontrava, para que continuasse incomodando com ela. Então ele pede para que ela seja cortada porque está ocupando o lugar que poderia ser usado para outra coisa. Mas aquele que estava cuidando da vinha diz a ele: dê mais uma oportunidade à figueira, eu vou dar um cuidado especial a ela, cavando ao redor e adubando bem. Se no próximo ano acharmos frutos, muito bem, mas se não acharmos, então eu a cortarei. Porque toda árvore que não dá fruto ou não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3.
O que são esses frutos? Na carta de Paulo aos Gálatas 5:22 é nos dito que quando o Espírito Santo passar a controlar as nossas vidas, ele produzirá espécies de frutos, sendo eles amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e todas essas não entrarão em conflito com a lei, porque esses frutos são o cumprimento da lei. Mesmo o joio não dando frutos, sendo oco naquele espaço, não quer dizer que aquele oco esteja vazio. O que seria então aquele fungo ergote? O que representaria ele? Na carta de Paulo aos Gálatas 1, Paulo diz estar admirado com eles, porque tão rapidamente eles deixaram da graça do chamado de Jesus Cristo para seguir um outro evangelho. E logo depois tem a confirmação, não existe outro evangelho. Lembrando, o que é evangelho? Evangelho é uma palavra aportuguesada, que em grego seria egagelion, que significa boa notícia. E o que é essa boa notícia? Que mesmo sendo todos pecadores, Romanos 3, e pela justiça santa de Deus, então todos condenados, haveria ainda um plano de salvação, através de seu Filho, Jesus Cristo. Não existe outro evangelho, não existe outro plano de salvação, somente o de Jesus Cristo. Ele é a única esperança e o único caminho do pecador. E quem levaria esse falso evangelho, senão o falso trigo? Em 2 Pedro 2 é nos dito que antigamente havia muitos falsos profetas, e na atualidade haveria muitos falsos mestres, que contariam com a habilidade de suas mentiras sobre Deus. E muitos seguiriam esses ensinamentos imorais, e por causa destes, Cristo e seu caminho seriam escarnecidos, e por causa da ganância deles iam transformar tudo isso em um negócio, a fim de dizer qualquer coisa para alcançar os seus ganhos para si. O engano e a confusão ia chegar no nível tão extraordinário que o joio mesmo ia pensar ser trigo. Em Mateus 7, Jesus diz que nem todo aquele que se refere a ele como Senhor entrará no reino dos céus. Ele diz que no dia do juízo muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos muitos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome. Mas ele lhes dirá: vocês nunca foram meus, afaste de mim vocês que praticam a iniquidade. Então vemos que o joio também chama nosso Senhor de Senhor. Ele também profetiza, ele também expulsa demônios e também faz milagres. Mas o joio nunca deixa de ser joio. E com essa semelhança, há algum meio de identificá-los? Nesse mesmo capítulo, no Mateus 7, um pouco antes dessas citações, é nos dito que pelos frutos os conhecereis. Então, por hoje isso é tudo. Que a paz e o Senhor da paz seja com todos vocês. Até a próxima.